Boa noite, caríssimos irmãos. Mais uma vez, juntos para estudar o Evangelho de Jesus. Nós estamos acompanhando através dos estudos e pesquisas, e o assunto hoje vai ser mediunidade na Bíblia. Mas antes, nós vamos começar a nossa prece. Vamos agradecer a Deus por esse momento, por esse arreminho que nos deixou tantos ensinamentos importantes e atuais hoje. Vamos agradecer ao mentor espírita Maria da Luz Leal e a todos aqueles espíritos que vêm aqui nos intuir, aprender conosco e que estão sempre nos protegendo. Vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas e dívidas, assim como perdoamos nossos ofensores de tentação, mas liberta-nos de toda a influência do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Então nós vamos vendo pela história, né, que a mediunidade é muito mais antiga do que nós pensávamos, né? Então, há 3.000 anos antes de Cristo, na China, já se fazia uso de prancheta para ter uma mensagem, durante a cerimônia mortuária, mensagem do parente que partiu. Ele deixava uma mensagem para seus descendentes, né? Nós temos também as pitonas antigas, que elas eram consultadas. Então, vem de muitos anos antes de Cristo, né? A mediunidade ou o intercâmbio entre os desencarnados e os encarnados. E o médium é aquele que fica nesse intercâmbio, né? Ele é o mediador, é o médium. Então, a mediunidade foi o alicerce de todas as realizações do cristianismo, através dos séculos. Nos primórdios do cristianismo, o intercâmbio com o além atingiu sua culminantes notáveis. A sua culminância foi notável. Já no Antigo Testamento, nós temos exemplo dos profetas. Profetas que, através da sua mediunidade, o contato com espíritos superiores, eles relataram que ia vir um Messias. Esse Messias seria o Salvador do povo, né? Que viria para trazer a liberdade. Foram eles Miqueias, Jeremias, Daniel, Zacarias e Isaías. Todos eram médiuns. Mas o primeiro profeta mesmo a anunciar a vinda de Jesus foi Zacarias, no ano 520 AC, antes de Cristo. Os 5 livros iniciais que formam a Bíblia, o Pentateuco, fala do Moisés, e Moisés foi um grande médium, um legislador, que foi incumbido de trazer ao planeta há mais de 1.300 anos os 10 mandamentos no Monte Sinai, que são as leis morais, né, que devemos usar até os dias de hoje, né? Ela é atemporal. E faz parte da primeira revelação, né? A segunda revelação já veio através de Cristo, do Novo Testamento, e a terceira revelação vem através do Espírita, né? Porque foi codificado e voltou-se todo aquele ensinamento de uma maneira mais prática, mais fácil de entender, né? Então, aí Moisés também foi considerado um médium, né? Por causa de muito contato que sempre teve com os espíritos superiores, que a missão dele era essa. Outra prova da mediunidade na Bíblia, nós temos a mediunidade quando foi anunciada a vinda de Jesus. O anjo Gabriel, né? Que é representado com asas, os anjos, porque eles faziam levitação, então é uma maneira de explicar a levitação, né? E ele foi anunciar para Maria que ela seria a mãe, né, carnal do Messias que viria através dela. Então, né, ela teve uma clara evidência, uma clara audiência, vendo o anjo Gabriel e ouvindo também. Fora eles também, quem que ouviu o anjo Gabriel anunciar a vinda de João Batista foi Zacarias, né? Que era sacerdote, era esposo de Isabel, pais, né? Foram pais do João Batista.
que foi precursor de Jesus. Ele veio para preparar, né, para que Jesus viesse posteriormente. Então aí tem mais duas mediunidades, né? Porque em contato com esse anjo, esse ser angelical, eles tinham duas mediunidades para entrar em contato, a clarividência e a clareaudiência, porque eles ouviam, né? Também houve outra situação em que houve contato, né, espiritual. Foi quando Jesus resolveu, acompanhado de 3 dos discípulos que eram os mais chegados a ele, né, o João, o Tiago Maior e o Pedro, e eles foram, eles estavam no monte, né, Tabor, e lá no monte Tabor Jesus se transfigurou. Como ele era um espírito muito elevado, ele ficou todo iluminado, e ali ele recebeu o espírito de Elias, né, e de Moisés. E os apóstolos presenciaram isso, mas eles eram tão reais que até Pedro perguntou para Jesus se deveria armar umas tendas para os dois passarem a noite, mas na verdade eles estavam vindo, mas como espíritos, né? Então a pureza do perispírito de Jesus que fez essa transfiguração, né? Aquela luminosidade, aqueles que ficam encantados, né? Que encantou todo mundo naquele dia, né? A mediunidade era usada entre os judeus e entre os cristãos primitivos e que faziam sessões espíritas. Então ali, na verdade, foi uma sessão espírita que eles fizeram no Monte Tabor. Estavam bem isolados, né, da cidade, e ali ficou assim uma coisa muito íntima, né, que aconteceu. No dia de Pentecostes também, que o Pentecostes quer dizer 50 dias depois da Páscoa, também foi outra manifestação, né, de mediunidade. Por quê? Porque os apóstolos estavam em Jerusalém e tinha muita gente lá, muitos povos, né, de diversos lugares que apareceram. E nesse momento, né, eles ouviram um estrondo muito forte do céu, um barulho, uma ventania, né? Aí apareceram línguas de fogo que foram em cima das cabeças dos apóstolos. E através disso aí, eles começaram a falar em outras línguas. Então eles conseguiram se fazer entender para todos aqueles povos que lá, porque era uma diversidade muito grande de línguas. E eles falando, eles conseguiram fazer com que entendesse toda aquela pregação que eles tinham, né? E as pessoas chama xenoglossia, que é a capacidade de falar outras línguas através da mediunidade, né? E a partir daquele momento, os apóstolos eles adquiriram muito mais confiança, muito mais muito mais certeza para esse trabalho que eles viriam de divulgar tudo aquilo que Jesus falou, as curas, né, as manifestações mediúnicas de maneira geral, né? E as pessoas se perguntavam, mas não são os galileus que estão falando em outras línguas, né? As pessoas se admiraram. Como pode? Ouvimos cada um na sua própria língua, cada povo que estava lá ouviu na própria língua em que era nascido. Eles se admiraram, né? Então essa língua de fogo simbolizava claramente a transferência de recursos das virtudes e dons mediúnicos dos apóstolos, né? Foi um marco ali, e que permitiram a partir daquele momento o intercâmbio entre os apóstolos e os espíritos superiores, né? Aí eles já estavam conseguindo trabalhar, né, com essa mediunidade em contato com os espíritos superiores. E as manifestações continuaram até quando foi possível, porque o cristianismo primitivo virou religião oficial, e aí acabou virando um lado muito mundano, né? Esquecendo mais esse lado espiritual. E a Igreja Católica Romana, através de Constantino, proclamou essa prática ilegal, demoníaca, né? Era proibido. Então, eles achavam que era obra de magia, e começou a perseguir todos que praticavam, né, a mediunidade. E ele renegou até as práticas que Jesus fez, né? E se comportou exatamente como os fariseus, que falavam que
tudo que Jesus fazia tinha a ver com práticas demoníacas, né? Até o aparecimento dos espíritos superiores começaram a se manifestar para voltar novamente, né? Não dá tanto valor, que aí a ciência também foi muito mais valorizada do que o lado espiritual, o lado material muito mais valorizado, e aí começaram a, a espiritualidade começou a trabalhar para que isso aí, que isso acabasse, que novamente se desse a chance de dar chance para a espiritualidade, para as mediunidades, para aquilo que estava precisando, porque estavam muito materialistas. Então foi quando começaram as primeiras manifestações, que começou na América do Norte. Então, para chamar a atenção, né, das pessoas através de manifestações, e muitas vezes manifestações físicas, né, para que as pessoas ficassem curiosas em saber, né? E até depois com Kardec, que foi pesquisar, né, as mesas girantes, que para ele não era uma coisa muito de acreditar, só que ele foi investigar e realmente ele viu que ali tinha uma inteligência naquelas mesas, porque elas tinham as respostas corretas e elas tinham inteligência para responder, né? Então foi aí que começou. E aí Allan Kardec foi codificador, né? Que é a terceira revelação, na França, e o seu método investigativo e científico provou que a vida após a morte e que há como se comunicar, né? E aquelas proibições que haviam lá na Bíblia, aquilo geralmente era, quando o povo era muito ignorante, era perigoso ter esse conhecimento da mediunidade, conhecimento por causa de domínio, né? Não deixavam outras pessoas saberem. Então, só aquele grupo que tinha o domínio da mediunidade para controlar, né? Para dominar. Então, sempre foi assim. E, através do intercâmbio dos espíritos, Kardec escreveu, né, em 1857, que foi editado o Livro dos Espíritos. E aí, mais as outras obras, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e Gênesis, né? Então, são as obras básicas de Kardec. E daí para frente, né, começaram novamente as sessões mediúnicas, fundaram-se centros, né, espíritas, e a doutrina foi divulgada. Então, a Bíblia realmente é um livro que nos mostra que houve muitos fatos mediúnicos, né? Nós tivemos muitos profetas que já estavam trabalhando a mediunidade através dos espíritos superiores para preparar, né, a vinda do Messias. João Evangelista também foi um médium, né? Todos eram. E quando ele ficou já no final da vida dele em Patmos, já estava com bastante idade, ele recebeu a revelação através da mediunidade dele do Apocalipse, né? Que é o livro do futuro, né? Muito simbólico, tem muita simbologia, e era também através da mediunidade. E a gente também tem outro caso do Pedro, né? Que foi preso, e que ele preso lá por causa de andar pregando, né, o cristianismo, e ele foi preso, porém apareceram lá anjos que o soltaram, fizeram um sono magnético para os soldados dormiram, e eles foram e conseguiram, através da mediunidade de efeito físico, conseguiram tirar as correntes, abrir as portas da prisão, e Pedro conseguiu escapar. Então, nós temos muitos exemplos de mediunidade dentro da nossa Bíblia, né? Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Então, vamos encerrar. E eu dei só alguns exemplos, mas é muito rico, né? Material muito rico dentro do que nós estudamos. Tem um material maravilhoso para nós comprovarmos que a mediunidade sempre existiu em toda a humanidade, em qualquer povo, em qualquer época já estava sendo manifestada. Então vamos agradecer a Deus por estarmos aqui aprendendo um pouquinho mais, de uma forma bem sintética,
E vamos agradecer a Jesus, nosso irmão maior, por tantos ensinamentos importantes na nossa vida. Vamos agradecer ao Lar Espírita, a Hora de Luz, Leal, Maria da Luz, e agradecer a todos que vieram aqui para estudar conosco, encarnados e desencarnados. Que Deus os proteja. Vamos fazer a oração da Mãezinha de Nazaré, aquela que recebeu a incumbência de gerar esse ser maravilhoso, governador espiritual da terra, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e graças a Deus e graças ao Mestre Jesus.